Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Pode chegando, sejam bem-vindos. Fique com a gente. Vamos colocar um filtrozinho. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Paz além do espectro. Estamos aqui depois de um bom tempo sem live, né? Sem fazer live. Tem um filtrozinho bonitinho, ó. Meu boquinho fala. Porque na correria, né, a gente faz uma maquiagem mais ou menos, mas a vida como ela é. Seja bem-vinda, Rafa. Pode convidar o seu amigo, a gente vai falar sobre as principais terapias e abordagens do autismo. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Alexa, pare. Vamos dar um tempinho na Alexia. A gente se autodescrevendo, se apresentando, né? Boa noite. Essa página existe desde abril do ano passado. Meu nome é Lília. Tenho a pele clara, tô com cabelo castanho, corte na altura dos ombros. Tô com uma blusa de oncinha, com uns tons em preto, em azul. Um cordãozinho com uma menininha, que é da minha filha, dourado. E um filtro leve que dá uma carinha saudável e rosadinha. E as unhas pintadas de vermelho. E o fundo atrás da gente é branco. Meu nome é Paulo, sou pai da Alice, marido de Lília. Minha pele é clara, sou calvo, tô com uma barba rala, camisa preta, também com fundo branco atrás. E acho que é isso, né? Ok. E aí você que está chegando aí, Dona Leia, boa noite. Pode encaminhar para os seus amigos para assistirem junto com a gente. Pode mandar suas perguntinhas na caixinha, né? Na caixinha fica mais fácil para a gente achar, mas pode ser também nos comentários, a gente vai acompanhando. A caixinha, só rapidinho, a caixinha é um ponto de interrogação, tá? Onde tem o mais, geralmente é onde pede para participar com a gente. Mas aí hoje a nossa ideia é fazer só nós, né? Só nós dois. E aí vocês podem participar, tá? E onde tem um tracinho, uma carinha, um rostinho, um bonequinho com um traço, você pode também compartilhar para as pessoas, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá? A gente pensou assim em fazer, para não ficar também muito cansativo e nem muito longa, a gente está tendo dificuldade, né? A noite está sendo um pouco difícil retomar, porque a gente... Oi, Lilian, tudo bem? Para a gente acompanhar a live, tá, gente? Porque os horários da Alice, né, de atividades, quando retornou às aulas, então a gente vai dar um jeito. A gente tem um monte de convidado legal para conversar e dá uma saudade, que nada se compara a esse ao vivo, né? A gente faz publicação, vê trechos, mas assim, é muito rico quando a gente consegue fazer alguma coisa mais intensa, mais contínua, mais... um tema específico, né? Com profissional, com especialista, é muito rico. E a gente, a maioria das pessoas estão com os filhos voltando à escola nesse período, então realmente está uma semi-loucura a questão dos horários, e a gente vai, com certeza, já estabilizando fevereiro, né? Já está quase terminando, tem o carnaval, a gente vai estabilizar um calendário de lives, bastante gente bacana aí para convidar, e também passar um pouco da nossa rotina, que é bem corrida, né, com trabalhos e vai e vem da Alice, tanto com as terapias, que ela até, mas também com a escola, e pós-escola, com as atividades que também são processos terapêuticos, né, são bem interessantes para ela também. São terapias, mas são terapêuticos, né? Então a gente, só para começar, Sabrina, Nayara, boa noite. Podem mandar um comentário, uma pergunta, tá? Curte, compartilha com quem você quiser para a nossa página também funcionar. O Instagram vê que a gente está fazendo conteúdo de qualidade, reconhecer isso. Agradeço sempre a presença de vocês. Jéssica, uma querida, bem-vinda, boa noite. Suelen, bem-vinda. A gente vai falar assim, só uma pequeniníssima introdução, porque a gente sabe que tem pais que ficam muito perdidos. Eu estou falando pais, né, no sentido de que tá desconfiando do autismo, né, no familiar. A gente acaba falando muito de criança, porque é a nossa realidade. E tá começando a ver por onde começa, o que faz. Então a gente vai fazer uma introdução muito breve sobre as principais terapias utilizadas, relacionadas ao tratamento do autismo. Lembrando que o autismo é considerado uma deficiência, não é uma doença. Não tem cura. Não tem cura. Então, assim, vamos confiar que o processo diagnóstico não é rápido. A gente sabe que muitos pais peregrinam
anos até, porque às vezes consegue uma consulta aqui, a outra daqui a 8 meses e os 5 primeiros anos, né, do desenvolvimento infantil são preciosíssimos. É um momento de poda neural. Isso tudo a gente vai conversando ao longo da página e tem uns conteúdos meio espalhados, mas a gente acaba falando sobre isso tudo. O que eu quero dizer, né? Então, cada situação é específica e vai ser diagnosticada por um médico. Mas o tratamento do autismo não é médico, assim, necessariamente, nem medicamentoso, é multidisciplinar. Vai exigir, né, vários profissionais. Então é um tratamento caro, né? Se for particular, o convênio nunca é suficiente, assim, de prover as terapias. A gente já teve uma live com duas pessoas que podem ajudar bastante, né? Que foi com a advogada e com o defensor público. Estão na nosso com a advogada GTV. É Adriana Monteiro e o defensor é Pedro Gonzalez. E dá mais dicas, né? Sobre o que fazer quando o plano de saúde dificulta. Porque tem legislação que beneficia e tem caminhos que você pode pressionar melhor. Infelizmente o plano de saúde ele nunca vai, a maioria pelo menos, eles nunca vão te dar um atalho. Na verdade eles vão criar mais dificuldades, né? E aí a gente também tem que sempre ter uma parceria, né? Ou pelo menos uma relação muito boa com o médico, né? Ou com os médicos que estão acompanhando e que vão dar o laudo, porque é uma sociedade que preconiza sempre o laudo médico. Então vai ter que sempre, para relatar tudo direitinho, mesmo que o médico esteja com má vontade, seja um médico de plano, seja um médico particular que esteja atendendo muita gente, o médico também tem que saber que ele é um papel fundamental, porque o que ele escrever ali detalhadamente, os pais vão poder entrar no plano de saúde e pedir né, ou o reembolso ou a solicitação da rede e explicar. Se o médico escrever uma coisa muito simples, muito resumida, isso vai prejudicar muito mais a criança, tá? Do que o plano de saúde, porque quanto mais resumido, escrever reduzido, mais o plano de saúde vai poder se defender. E geralmente os médicos que lidam direto com famílias, né, e com autismo, que tem alguma especialização ou alguma experiência na área, né, com crianças autistas, eles já vão meio que direcionar o laudo, né, o relatório médico para esse caminho, porque eles vão conseguir colocar a necessidade da criança após uma avaliação, claro, né? Vai colocar periodicidade, quantas vezes na semana, sugestão de horas. Então é um caminho, assim, a gente só está falando um pouco porque para iniciar as terapias, no mínimo, né, vai precisar de um suporte. Claro, uma pessoa que consegue um acesso direto numa clínica, tudo bem, mas acaba funcionando, no geral, com o pedido médico. Não quer dizer que tenha que ter um diagnóstico fechado, necessariamente. Mas, à medida que foi identificada uma necessidade naquela criança, já é importante. Bruno Hollenberg, boa noite. Robertinha, Thelma, Muri Azevedo, boa noite. Já vai ser identificado, né, o que vai precisar ser encaminhado para aquela criança e vai ser orientado. Então, assim, basicamente, quando se desconfia, né, de algum transtorno numa criança, algum atraso no desenvolvimento, independente do diagnóstico, do que vier a ser aquele diagnóstico, já se recomenda, isso é padrão ouro, isso é uma recomendação universal, assim, a intervenção precoce. Por quê? Porque é um momento rico, né, de neuroplasticidade cerebral, a criança aprende com mais facilidade, é um momento, né, de muita conexão ali, né, entre os neurônios. Então, tudo que ensinar nesse período tem muito mais chance. O que não quer dizer que ao longo da vida a gente aprenda. Mas é um período muito rico e já garante, né, qualidade de vida a longo prazo. Porque a gente sabe que não é para perder a esperança, né? Os pais que às vezes o filho tem 7, 8 anos, não fala, ou tem muita dificuldade de fala. Tem dificuldade no diagnóstico, fechar o diagnóstico, isso, né? E aí você tem filhos que ficam muito desesperados. Mas não, lógico, você vai ficar. Você tem toda a parte que você pós fechar o diagnóstico, ou da esperança, da celeridade de querer fazer com que as terapias deem resultado. Mas é um passo a passo, lógico que depois de 5 anos, diminui talvez um pouco, mas a gente vai aprendendo sempre. Tá? O nosso cérebro esse que é a nossa capacidade, diferença criar novas conexões, né? Dos outros a partir animais, do estímulo, né? A diferença de quem não faz nada e segue a natureza, né? E de quem é estimulado, quem é submetido a profissionais, ambientes que favoreçam. A gente até falou a questão do ambiente esses dias no nosso perfil, né? O quanto influencia no aprendizado e no crescimento.
Então, assim, brevemente para dar um panorama, porque às vezes a pessoa nunca passou por nenhuma terapia dessas e não sabe na verdade, para que finalidade o filho faria aquele tipo de terapia, né? Por onde começa. E foi a pergunta, quando a gente fez a enquete, dos que os pais têm mais dúvida. Meu filho está em suspeita de autismo ou um diagnóstico recém-fechado, o médico passou um monte de coisa. Por onde eu começo? Às vezes não dá para começar tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que passar uma peneira e ver qual a maior dificuldade dessa criança, o que eu vou conseguir ter acesso mais rápido, porque nada é tão rápido assim, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, assim, grosseiramente, tá, gente? Eu não estou falando como nenhum desses profissionais, tá? Nem domino essas habilidades, porque minha formação é enfermeira, ele é professor de educação física, estou estudando agora neurociências, mas a gente sabe um pouco, né, pela vivência, pela experiência e pelos estudos também, por eu também gostar de estar sempre estudando. Geralmente o diagnóstico no Brasil é uma realidade fechada pelo neuropediatra ou psiquiatra infantil. O psiquiatra ajuda muito, é o que eu escuto assim na prática, na questão de medicação. Muitos neuros são muito bons em medicar. Mas quando é necessário, lembrando que não existe medicação para o autismo, mas se a criança apresentar alguma comorbidade ou uma agressividade exacerbada que prejudique ela na terapia, ou epilepsia, tem condições que são avaliadas clinicamente. Então, geralmente nessa expertise de dose, que é muito delicado, dose infantil, né, uso de medicação, até ajustar essas doses, acho que quem tá por aí, tem filho pequeno e usa medicação, deve saber bastante o quanto é difícil. Quando insere medicação, quando troca medicação, né, observar. Até a própria alimentação também, não existe alimento que provoque autismo ou que piore o autismo, ou que melhore o comportamento do autismo, né? Pelo autismo, né? O que acontece é que dependendo da medicação, da nutrição, da comida, né, da alimentação, você possa melhorar, diminuir uma inflamação no estômago, uma inflamação devido à alimentação, e aí diminuindo a inflamação, diminui o desconforto, e aí um autista que tem a dificuldade de, às vezes, verbalizar, uma dificuldade de demonstrar que aquilo não está fazendo bem para ele, como a retirada de algum alimento ou de algum derivado do alimento, vai melhorar. Então, isso a gente deixa ser bem claro, porque o que se vende muito, e a gente, né, vive no autismo, então sabe que tem muito desespero, e infelizmente esse é um campo fértil para picareta. Então, que vendem uma dieta para o autismo, ou uma medicação que vai melhorar os sintomas do autismo. Não, o que vai melhorar vai diminuir o desconforto, vai diminuir uma agressividade, e isso tudo que está dentro, né? Porque até é bom frisar que a agressividade não está diretamente relacionada ao autismo. Mas o autista que tem dificuldade de comunicação, né? Ou tem, e aí justamente por isso, né? Não consegue verbalizar, não consegue, tem limitações para se expressar. Então ele vai se tornar agressivo, ou sobrecarga sensorial, que também desencadeia agressividade. Mas aí tem muito assunto, né? Sim. Mas assim, vamos falar das principais 5 terapias que acabam sendo utilizadas em geral no tratamento de autismo. Porque a gente colocou mais cedo um pouquinho do caminho das evidências científicas, né? Existem consensos, vamos dizer assim, da comunidade que estuda, né, acadêmica sobre autismo, que determinadas práticas são utilizadas, mas ainda não tem evidências científicas. Podem vir a ter, se forem submetidas, se daqui a um tempo, né, se confirmar que uma prática baseada em evidência, né? A ciência está sempre se revendo, se refazendo e se reavaliando. Não quer dizer que o que está hoje vai ser sempre mais, aquilo já foi testado e validado para se dizer com segurança que é uma prática baseada em evidência. A gente colocou um pouquinho hoje na página, né? Botou mais cedo essa pirâmidezinha das práticas baseadas em evidências. Em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E colocamos também uma tradução de um documento, né, que tem uma listagem, vamos dizer assim, como foi realizada a pesquisa, uma meta-análise, né, uma revisão sistemática, desculpa, e coloca os resultados dessas práticas. Então, daqui a pouco até vou falar um pouco nelas. Mas o que faz geralmente, né? Psicoterapia. Psicoterapia é a infinidade de abordagens realizada por psicólogo. A faculdade de psicologia dá a introdução em forma de psicólogo, mas a maioria das abordagens
Ou são linhas que esse psicólogo, né, se identifica, ou são pós-graduações, cursos, certificações, especializações. Então, aquele psicólogo, né, com uma habilidade a mais ou uma especialização, vai ter. No autismo, a gente vê muito a terapia cognitivo-comportamental, né, que lida com depressão, ansiedade, algumas questões de reforço positivo do comportamento. E a muito falada, que merece um grande parênteses aqui, é a ABA, né? Análise do comportamento aplicada. É uma intervenção com evidência científica, né? A gente ainda tem uma realidade muito longe do Brasil, né? As pessoas que têm acesso à ABA hoje são por judicialização dos convênios, né, dos planos de saúde, porque em si as clínicas, os tratamentos são caríssimos, porque são longas horas, né? São muitos profissionais envolvidos, nunca é um só. Tem o AT, né? Tem o atendente terapêutico, tem o supervisor, geralmente vinculado a uma clínica. Esses exigem vários cursos, né? Inventário portês, A2 para identificação e para montagem. Então, quem tem a necessidade, vamos dizer assim, né, da criança se submeter, né, a um tipo de intervenção, vai ser avaliado, vai ser ou o caminho do convênio, né? Pelo SUS eu desconheço. Rio, São Paulo, acho que por Santa Catarina tem alguma iniciativa, alguma coisa que é mais popular. Não tenho muita certeza. Mas a gente ainda sabe que ABA, na realidade do Brasil, embora isso lá fala muito dos Estados Unidos, né, que tem isso mais comum, não existe. No Brasil é muito pouco acesso, né? A psicanálise, que acaba sendo a base da psicologia, ela é muito importante para adulto, né? A gente já se submeteu a profissionais que buscam essa questão do autoconhecimento e tudo. Mas na linha do autismo, Freud, né, que é um grande citado, um grande teórico, e todo mundo vai beber na fonte, mesmo que discorde, tem que aprender. Teve alguns discípulos, né, alguns seguidores dele que tiveram até falas um pouco infelizes que depois que foram refutadas, como a questão da mãe geladeira, né, como se o autismo tivesse relacionado à frieza da mãe. E depois se verificou que justamente por a criança interagir pouco, tem menos contato com a mãe. Então isso não significa que tem que culpar a mãe, né, por aquela condição, mas naturalmente se dá menos interação pelo próprio comportamento da criança. Mas, então ainda não tem comprovação, né? O pessoal da ABA é como se fosse dois paradigmas, dois polos radicais, assim, né? O pessoal da ABA estuda terapia cognitivo-comportamental, né? As ciências do comportamento, tudo dentro do campão da psicologia, né? E a Skinner, dois grandes, né? Mentores que é muito mal interpretado. Eu fiz 1 ano de ABA na CBI of Miami, né? Da pós-graduação. Mas a gente aprofundou muito assim, no conhecimento dos teóricos. E realmente assim, tem muito sentido. É um trabalho muito minucioso, não é para qualquer um para trabalhar, ou não é qualquer profissional que pode aplicar a ABA com um cursinho rápido, aprendendo só os conceitos gerais, não. Tem muita ciência ali mesmo. Então, jamais, assim, tente falar com um profissional sério, ele não vai aceitar você chamar a ABA de método, né? Porque é uma técnica, é uma ciência, é até uma metodologia, uma terapia, né? Mas não é nada assim fechado. O comportamento é avaliado, os antecessores, né? Os antecedentes, isso tudo, obrigada, isso tudo vai ajudando no comportamento. A nossa filha, o caso da Alice, a gente nunca se impressionou muito com a ABA, que a Alice nunca teve assim, grandes questões comportamentais. Isso não quer dizer que ela é doce de coco. Daqui a pouco ela veio aqui brigar com a gente, que ela tá no quarto. Mas assim, a questão da autoagressividade ou da heteroagressividade e determinados comportamentos ou até fala, um profissional de ABA, né, ou uma equipe profissional pode ajudar muito. Aquele início de comunicação, né, uma criança que não é verbal, então é muito interessante, tá? Se vocês quiserem indicações de perfis, né, que tenham mais domínio sobre isso, eu posso colocar daqui a pouco, mas eu tenho uma grande admiração pelo professor Luciano Lacerda, acaba sendo meio uma unanimidade no Brasil. Acho algumas coisas dessa galerinha aí do ABA, talvez um pouco capacitista, porque fala muito em modificar comportamentos, né? Além do autismo, mas
eles trabalham com isso, eles vivem disso, né? Mas não dá para diminuir, né, a qualidade e a seriedade que esse pessoal leva, né? Eles têm muita formação, têm muitos estudos, mas assim, não é para qualquer um. A gente assim, tem que admitir que é caro, é difícil. É muito caro e demanda muito... não só o valor, que lógico, a gente não está aqui julgando o valor dos profissionais, mas também do tempo, né? De repente tem demanda muito tempo, e aí de uma criança, e demanda muito tempo de um acompanhante da criança, né? De um responsável pela criança, e numa sociedade que a gente vive que tem que trabalhar bastante para poder sobreviver. Então, se a gente disponibiliza um recurso financeiro alto para fazer um método como a aba, uma ciência como a aba, a gente também tem que ter esse recurso, tem que ter de onde vem esse recurso. E aí, às vezes, a conta não bate entre trabalhar bastante e pagar o aba. Então, é por isso que ele fica restrito a um nicho da sociedade que tem acesso a advogado, ou que tem acesso a disponibilidade de tempo, e que muitos pais não têm, né? E quem às vezes não vive, não faz a intervenção do ABA, mas faz outras intervenções, sabe como é que é a disponibilidade do tempo, às vezes de 3, 4, 5 terapias por semana, e isso demanda pelo menos 5 horas de terapia, fora ida e volta, mais escola ou outra atividade com a criança, e isso tudo demanda muito tempo. Então, de 5 horas em 10 horas semanais, enfim, o ABA são 40 horas semanais. Dependendo da prescrição, pode ser 20 ou 40, né? 40 horas semanais. Então, fora, enfim, a vida o resto da vida do tempo da pessoa e do autista, e também dos responsáveis que levam e trazem o autista, né? Então, isso tudo, isso não é assim, é interessante também porque a ABA, por ser uma ciência, ela não está restrita a psicólogo, né? Profissionais com nível superior podem se graduar, vão estudar muito de psicologia, né? Vão precisar, principalmente a questão de análise do comportamento, vão precisar se aprofundar muito, mas também podem, né, fazer uma formação para especialização e os demais cursos que a ciência em si oferece, tá? Então, na área de psicologia, né, a gente entende que o trabalho com crianças é sempre lúdico, né? A criança não tem esses recursos verbais que uma terapia de adulto faz, mas ali vai encontrando caminhos para falar sobre comportamentos, né? Sobre objetivos que tem com aquela terapia, né? Hoje em dia é muito comum uma criança autista ter alguma associação com ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de humor, né? E então o trabalho do psicólogo pode ser muito útil, e a gente em breve vai fazer live com essa galera toda para falar especificamente de cada caminho. Aí vou falar brevemente aqui sobre a fonoaudiologia, né? Minha sogra é fono, com certeza eu jamais vou ter coragem de dizer que fono só está ligado à fala e à comunicação. Não, né? É um trabalho muito amplo que ajuda todo mundo, né? Todo mundo teria uma questão para trabalhar com uma fonoaudióloga. Na criança que está com dificuldade, com atraso de linguagem, né? E com N problemas ali identificados, esse profissional também pode ter a formação em ABA. Então, o trabalho do fonoaudiólogo associado, né, a uma técnica, né, a alguma outra formação vai enriquecer o tempo ali de terapia que vai fazer, né? Então, é muito interessante também pensar que os pais, principalmente quando as crianças... Eu vejo muito isso assim no dia a dia, né? Qual a fonoaudióloga que está botando mais criança para falar assim na atualidade? É fulana de tal, a consulta dela é R$500. Eu vejo essas coisas, né? E aí todo mundo acha que tem que botar o filho nela porque com ela vai ser diferente. E assim, claro, né? Tem profissionais que se destacam sim pela qualidade do que faz, pela atenção que dá à família, né? Escuta, dá feedback, ou porque é estrelão mesmo, e todo mundo vai, literal, tem um pouco isso também, né? Quando onde a gente mora, né? Vai, todo mundo tem que... E também enfim, porque também pela competência, e também, assim, por
pelo resultado. E aí, como a gente falou no começo da live, muitos pais querem esse resultado logo, então eles vão procurar pela referência. Quem mostra mais resultados, né? Resultado. Não necessariamente. Porque às vezes tem muitos profissionais que não estão na mídia, não estão no Instagram, não estão fazendo tanta divulgação, mas lá na sua humildade, no seu tempinho de consultório, consegue feitos extraordinários ali, né? Com o seu trabalho. Então, por exemplo, para não restringir e falar de comunicação como um todo, né? O corpo fala, a gente fala o tempo inteiro antes de falar, né? Uma criança já interpreta o mundo nos primeiros sinais ali, o cheiro da mãe, a vontade de mamar, ele chora, ele é atendido. Isso tudo vai entendendo, né, como funcionam as relações, né? Para conseguir alguma coisa vai ter que chorar, e vai conseguir, não vai conseguir. E a análise do comportamento presta muita atenção nessas questões para reforçar o que é positivo e ajudar a diminuir os comportamentos negativos. O que seriam comportamentos inadequados ou indesejados? Agressividade, né? Com certeza, autoagressão, heteroagressão, que a gente conhece que algumas crianças, infelizmente, pela própria imaturidade do sistema neurológico e pelo próprio transtorno do espectro autista, vão ter alguma dificuldade nessa compreensão. Então, quero falar um pouco só a questão da fala, porque não necessariamente todos vão falar. Sim. Mas um bom profissional, até com a questão de comunicação alternativa, né, aumentativa, ele vai criar recursos para estimular essa comunicação. Tem muito essa informação que o autista é visual. Então, cria rotinas, cria histórias sociais, explicando a criança, por exemplo, que ela vai no médico. Coloca uma foto dela em casa, uma foto dela no carro, a fotinho do consultório, para antecipar e para dizer para ela os passos das coisas. Então, o uso de imagens, né? As pedagogas também acabam usando muito esses recursos, né? Alguns têm PECs, que faz um curso também, utiliza cards e tudo, ajudam muito. Circulam os vídeos na internet de um menino que pede um salgado, né? Ele usou salgadinho e... Eu quero salgado de salsicha. Aí ele levou uma foto para atendente, né? Pra atendente do salgado e ela entendeu, assim. Isso tudo faz parte também do processo da fono, porque é a questão da comunicação, né? Não é verbal, mas a pessoa consegue se comunicar e nisso já vai criando uma autonomia, já vai criando até uma válvula de escape para que não tenha uma autoagressão, uma agressão, porque ela vai conseguir se comunicar. Então, no processo que ela esteja com uma ansiedade ou queira se comunicar e não consegue, com a comunicação alternativa, ela consegue se expressar, consegue se fazer entender e ser entendida, né? E isso vai diminuindo, muitas vezes, um comportamento talvez agressivo ou rígido, um comportamento que isso vai fazer com que a pessoa fique mais tranquila no conviver com as outras, né? E além das figuras, né, se recomenda assim, para aluno autista, né, principalmente não verbal, nos ambientes que ele frequente, né? Escola, casa, tem essas pistas sociais, tem essas dicas, né? Após usar o vaso, lavar a mão, né? Antes das refeições, lavar a mão, escovar os dentes quando acorda após as refeições. Então, se você tiver isso ilustrado, pode ser um grande auxílio no dia a dia. E a tecnologia está aí para isso também, né? Existem muitos aplicativos, né? Alguns pagos, outros não pagos, mas que também tem. A gente tem aí no próprio perfil, tem são 2 posts, né? Cada post tem 5 aplicativos falando sobre a comunicação, que ajuda muito. Já tem algum tempo, foi durante o ano passado, dá para visitar aí o perfil e ver. Tem bastante aplicativo, muitos até feitos por brasileiros, né? Que fizeram que muitas crianças e muitos adultos, né? A gente sempre fala de criança autismo porque é a nossa realidade, mas muitos adultos têm essa possibilidade de se comunicar. Uhum. Né? Então, assim, brevemente, né, a gente quer dizer exatamente isso. Se for identificado esse tipo de necessidade, o médico vai orientar, né, com a equipe, com os pais, quais seriam as terapias indicadas e, no geral, acaba sendo sempre mais de uma, né? Depois a gente vai falar um pouco do caminho da Alice, mas vamos passar um pouquinho sobre elas. Falamos um pouquinho de psicoterapia, um pouquinho de fonoaudiologia, fisioterapia também, né? Principalmente a questão motora. Só para dar um exemplo, a Alice já tinha passado por consultas rotineiras, assim, e só a neuro conseguiu identificar uma hipotonia nela nos membros inferiores. Então ali
poderia ser um trabalho de fisioterapia, mas como ela já era mais velhinha, né, um pouquinho mais de idade, e já estava fazendo TO, a gente conseguiu fazer um trabalho ali muscular, né, de força, e ela conseguiu recuperar bastante dessa força, né, desse tônus ali que naturalmente era menor, né, e isso pode ter relação em alguns autistas e vão precisar do suporte de um fisioterapeuta, né, para ajudar e para orientar a família com exercícios. Na questão que tá falando de força, eu tô lembrando da fono, que também pode ajudar para que você fala, sim, né? Sim, então, sim. É um trabalho coletivo. Você vê que ajuda numa área, na outra vai também ter os ganhos, né? Para a criança no geral e para a família no geral, pensando na qualidade de vida. Não é consertar a criança, não é curar autismo, mas promover qualidade de vida o quanto antes, porque pensando a longo prazo, né? Cada autonomia que uma criança consegue, escovar os dentes sozinha, a gente vai falar um pouquinho da TO, né? Fazer suas necessidades básicas sem ajuda, né, sem auxílio, isso tudo vai ganhando qualidade de vida, tanto para a criança quanto para a família, não é isso? Sim. E outra coisa, só voltando só um pouquinho da psicologia, isso que a gente está falando das terapias, isso são para as crianças. Mas para nós pais, é muito importante ter um acompanhamento psicológico, até psiquiátrico, porque o que a gente está falando é muito, entre aspas, frio, porque a gente está dando passo a passo, está falando de cada uma, mas isso tudo tem um processo de um pai e uma mãe que estão no processo de aceitação, tem uma criança que está em evolução e nessa dificuldade vai ter um processo de agressão, ou de irritação, ou de luto, né? Luto. Nossa, né? Então, é sempre bom também que nós pais tenhamos, façamos terapias e também tenhamos atividades terapêuticas para que possamos enfrentar esse caminho que é longo, mas também dá muito resultado. É muito importante você falar sobre isso, porque às vezes eu vejo pais que fazem tudo pelos filhos, né, com todo amor, com tudo que tem de recurso, mas com a saúde mental estragada, assim, se culpando, ou culpando a criança, e assim, com posturas que se tivesse num processo de tratamento, né, com certeza poderia estar um pouco mais leve, porque a gente sabe que não é fácil, é pesado, né? Mas poderia trazer. Mas cada um tem seu tempo, né? Sua individualidade, o seu momento. Mas a gente fala como recomendação, né? Eu fico muito triste quando vejo pais que estão ali literalmente se matando, mas assim, destruídos mesmo. Então, esse ambiente da família, da casa, não fica modificado, não fica alterado. A gente observa muito que enquanto a gente não conseguiu olhar para Alice como ela, aceitar, entender, saber que vai ser diferente, a tensão era muito maior, né? A postura nossa em relação a ela era muito diferente. Então, a família toda tem que estar numa sintonia e numa busca assim, de se ajudar, porque se você adoecer, né? Claro, a gente precisa da gente. A gente fala muito assim, não ficar doente por causa do filho. Claro, o filho precisa da gente. E a partir do momento que a gente assume a maternidade, a paternidade, a gente se abre para esse mundo de incertezas, né? O tempo todo. Então, ter um filho com alguma demanda diferenciada, como é o caso, uma deficiência, né? Como é o caso do autista, vai exigir da gente sim. Mas a gente não vai abrir mão. Eu sei que tem muitos pais que não estão apáticos, né, indiferente à situação do filho. Mas se a gente não se cuidar, pode vir a ficar numa apatia, num caso grave de depressão, né, transtornos de ansiedade. Então é hora da gente pensar assim, peraí, eu tô lá, tô correndo, tô vendo tudo, mas tá muito difícil para mim. Eu tô chorando demais, tá difícil de arrastar. Foi uma percepção que eu tive, né? A gente é muito prático e quando a gente descobriu, a gente foi muito na luta. Vamos. Aí a Beth concordando, não é assim? Vamos na luta, vamos resolver. Mas depois você tá esgotado, assim. Você vê que a criança tá com a agenda montada, né? Que a gente fica com muita pressa de conseguir as terapias, de conseguir, né? Encaixá-la ali num tratamento para você ver que tá fazendo alguma coisa, se convencer de que as coisas vão mudar. Aí você olha pra você, nossa, eu só choro, eu tô pensando muito à frente do que vai acontecer. Então, você já pode estar ali com uns gatilhos de ansiedade, depressão, que é importante avaliar. A imagem que a gente pode fazer, pode ilustrar, é que se tiver algum engenheiro aí, ou engenheira, pode até, se eu estiver errado, mas se a gente for agora no seu prédio, lá embaixo, ver que tem pilastras, nós somos as pilastras dos nossos filhos. Se essa pilastra tiver fissura, estiver rachada, estiver quebrada, o prédio cai, então nosso filho vai cair.
Então, nesse processo de fazer a agenda, como a Lília falou, das terapias dos nossos filhos, talvez a gente possa colocar a agenda um pouco do nosso processo terapêutico, nossa terapia, e talvez, quem sabe, não que a gente seja o culpado, mas porque isso tem que ter um cuidado para falar, mas assim, talvez uma terapia nossa possa ajudar mais aos nossos filhos do que talvez uma terapia dele. Porque que a gente possa talvez entender melhor, e a gente entendendo melhor o processo, e a gente possa até entender melhor ele. Então a gente se entendendo, entender melhor o processo, pode entender melhor ele. Então essa ajuda também dos pais, porque e um dos objetivos do nosso perfil é esse, falar de pai para pai, né? Falar de mãe para mãe, a gente sempre do autocuidado, porque a gente vê muitos pais nesse processo querendo acelerar uma recuperação, uma evolução do filho, ou de querer correr atrás de aceitação. A gente vê que os pais estão se corroendo. Só que assim, se a gente está falando de um processo de uma criança, como no nosso caso da nossa filha, foi com 3 anos diagnosticado, a gente vai ter pelo menos aí, até a maioridade dela, 15 anos. São 15 anos, a gente está falando 15 anos, bota aí 365 dias, vezes 365 dias, né? 15 vezes 365 dias. Então são muitos dias de luta. E são muitos dias de terapia. Então, se a gente botar as pessoas que estão em nossa volta, a gente vai poder fazer com que... vai ter muita coisa para a gente conversar. Então é muito bom ter um processo, fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, fazer um autocuidado, ter um tempo para você, até eu já falei isso em outras lives, seria muito interessante nos lugares que atendem criança, que possam ter, ao mesmo tempo, um tratamento para os pais, que isso seja cobrado ou não, que entre também pelo plano ou não. Eu sou professor de educação física, então se a criança está fazendo uma psicomotricidade, está fazendo uma terapia, que possa no mesmo local, enquanto o filho está fazendo a terapia, o pai e a mãe façam alguma coisa para eles, para que eles possam também sair dali com uma outra visão de mundo. E isso tudo tudo é uma evolução na nossa ser humano para que a gente possa, porque a gente vai ter 15, 20, 30 anos e aí de luta para... Então é muito bom, isso aí você estava já indo para a TO, mas voltou só um pouquinho na psicologia, porque a gente está falando muito de crianças, nossos filhos, mas a gente também tem que se cuidar um pouco. O autocuidado, né? Faz muita diferença. E você conseguir, assim, né? Porque às vezes a gente vê só a necessidade da criança, e você está totalmente descompensado, ou não dorme, ou está chorando, se arrastando, e para levantar tá uma dificuldade grande. Aí às vezes você está desenvolvendo, assim, é um gatilho, né? Os pais sabem disso, acho que a maioria deve passar por isso sim, porque já foi provado, né, que os pais têm mais tendências à depressão e etc. E você está ali passando por um processo de adoecimento e não se percebe, né? Então você vai precisar pedir ajuda também, né? Não é menor isso, porque por isso que a gente combate um pouco essa coisa de guerreiro, né? A gente é guerreiro, mas assim, não é isso, não é aí que a gente quer ficar. A gente quer ser pessoas que tenham estrutura, suporte, rede de apoio, né? Profissionais competentes que a gente possa falar. Falando de profissionais, tá? A Luciana também aqui, que é fono, né? E a Renata Batista, que é uma querida, né? Que é maravilhosa aí, a página dela é maravilhosa mesmo. Todo dia conteúdos incríveis. Só para terminar a questão do guerreiro, é uma figura que eu uso muito, a gente na educação física gosta muito de falar de exemplos, mas o exemplo que eu falo é o seguinte: para todo guerreiro, todo vencedor que a gente vê aí, ou que se auto-intitula, ou que é intitulado, e a gente bate palma, usa como exemplo, tem uma equipe atrás. Então, para todo vencedor, todo ídolo que a gente tem uma equipe atrás, que ajuda ele a levantar, que ajuda ele a pensar. Então, no momento de dúvida, no momento de questionamento, ele tem uma equipe para falar, tem uma equipe que ajuda ele a se alimentar, ou colocar ele de pé mesmo, que ele possa seguir nessa batalha. Então, a gente também. Então, ninguém faz nada sozinho. Essa cultura nossa do faça tudo sozinho, né? Que eu não sei, o termo em inglês eu não vou arriscar, pode ser em inglês errado, mas essa coisa da gente fazer tudo sozinho, mentira, a gente nunca fez sozinho, a gente não nasce sozinho, a gente não cresce sozinho, sempre precisa dos outros. Então, é uma questão também nós pais, também temos um pouco de humildade e de falar, a gente pedir ajuda pra gente, para os nossos filhos, lógico, mas também pra gente,
a gente possa seguir lá e ver nossos filhos crescerem, e a gente também tem um pouco de saúde, porque a gente vai querer ver nossos filhos crescerem, e se tiverem condições de terem netos, a gente vai querer ver os netos crescerem, vai querer também ter mais saúde nossa, de fazer nossas coisas, porque também a gente também precisa esparecer um pouco a cabeça, senão a gente não aguenta, pensando em trabalho e filho o tempo todo, a conta não fecha e o sistema dá bug. Realmente, né? A gente sabe que é triste, mas de vez em quando a gente vê notícias de mães que até se suicidaram, né? Não queria assim, ficar falando muito sobre isso, mas isso é o limite, do extremo da falta de apoio, de rede de apoio de saúde mental, né? Então, uma pessoa que tem uma rede mínima, precária, ela vai precisar de uma rede sempre, né? E como é invisível às vezes, principalmente mãe solo, né? Que cuida do filho sozinha e sem suporte nenhum de família, nem de pai, nem de estado, nem de nada. Então, vai precisar ali e a gente tem que prestar atenção antes que as coisas piorem, né? E aí vamos falar um pouquinho agora da TO e a gente vai para as perguntas. Terapeuta ocupacional, né? É uma graduação, né? Que muitas pessoas às vezes confundem, acham que é fisioterapeuta. E pode ajudar em várias fases da vida. A gente está falando de autismo, mas ao longo da vida, né? Necessidades diárias básicas e várias questões, o TO, né? O TO pode auxiliar. E no nosso caso, né, a gente precisou, e foi muito bom essa questão da terapeuta ocupacional na época do desfraude da Alice, né? Foi um momento de muito aprendizado ali da autonomia e tudo, e ela teve alta, né, da TO, mas muitas crianças precisam de começar o beabá, né, para segurar uma xícara, né, para levar uma xícara à boca e beber água, para conseguir se alimentar sozinho, segurar um garfo, segurar uma colher, né, um prato. Isso com trabalho às vezes junto com um fisioterapeuta. Então tem uma infinidade de habilidades ali que o TO, né, o profissional de terapia ocupacional, pode auxiliar. E depois ela fez a terapia ocupacional, aquilo que eu te falei, né? São as subespecialidades e os cursos e as certificações. A integração sensorial de Ives, que é uma especialidade da terapia ocupacional, né? Que trabalha com a questão sensorial, já que, né, a pessoa que está no transtorno do espectro autista tem uma questão sensorial, grosseiramente falando, né, hipo ou hipersensível. Então, algumas coisas podem não sentir e precisar, né, de estimulação para perceber, por exemplo, se auto-reconhecer para ir ao banheiro, né, para descobrir essa questão das necessidades fisiológicas, como hipersensibilidades, ações, cheiros, texturas, né? Tem pessoas que não gostam. No geral, as pessoas têm suas sensibilidades. Mas quando aquilo é constante, pode desencadear uma crise, precisa de um tratamento que é a dessensibilização, né? Que também não vai ser feito somente com a TO, vai ser um trabalho em equipe, mas pode ser um profissional que vai orientar e coordenar essas áreas. E vocês estão percebendo que a gente está falando dos profissionais, mas será que eles se comunicam entre eles, né? Ou só se falam com o relatório quando o médico pede, tem interesse em saber o que está fazendo na outra sessão? Olha como isso é complexo, né? Porque é fácil falar que vai precisar de um monte de profissional e que é interprofissional e interdisciplinar. Mas quem faz o quê? Quem está ajudando em quê? Quem avalia o trabalho? Quem avalia não? Quem acompanha o trabalho do outro, né? E contribui aí para esses ganhos. Então, assim, eliminar essas fronteiras de cada um no seu quadrado e tentar enxergar a criança como um todo. Tentar enxergar essa criança como um todo, né? E cada um na sua habilidade específica, né? Do profissional, conseguir trazer... Vamos lá, peraí. Conseguir trazer a família, que é quem vai estar com a criança ali nos horários, né? No momento pós-terapia, para a gente conseguir melhorar aqueles objetivos. E... Por último, se Renata estiver aí, eu até puxo ela aí, se ela quiser entrar, hein? Não sei se ela tá de pijamão, relaxando em casa. Botei como pedagogia também das 5 terapias mais comumente recomendadas no autismo, né? A gente falou um pouquinho de psicoterapia, um pouquinho de fonoaudiologia, um pouquinho de fisioterapia, um pouquinho de terapia ocupacional e a pedagoga ou psicopedagoga, né? Que com certeza não é só a questão escolar, não é só a questão de aprendizagem, né? Pode fazer um trabalho... O bom profissional tem que interagir com a equipe e com a criança, com certeza. Esse profissional pode fazer um trabalho
pode fazer um trabalho coletivo, né? E de ajuda e de avaliação desse desenvolvimento da criança, né? Todo mundo sabe que uma criança, até chegar à alfabetização, a Renata fala isso com o pé nas costas, né? Ela precisa desenvolver habilidades, né? Para pegar uma caneta, para sentar, para ouvir. Uma criança que não é capaz de sentar, ela tem uma série de desafios ali, né? Para conseguir prestar atenção num profissional que vai falar com ela, direcionar uma fala, uma atividade, um trabalho. E ter objetivos ali, né? A Alice fez um período curto de avaliação com a psicopedagoga. Mas dali, a gente... Porque ela estava no online, né? Aí retornou para a escola no final do ano, foi, né, meio confusa essa alfabetização dela. Ela lê e escreve, mas claro que foi na pandemia, né? Uma criança alfabetizada na pandemia e a gente tem que dar uns descontos. Isso que a gente está falando, está passando por um processo tudo ao mesmo tempo. Mais de 2 anos e pouco. Isso. Então, uns processos meio atropelados aí, né? E dali ela trouxe muitos jogos que ajudam na questão de pareamento, de perguntas, da teoria da mente, e uma riqueza sem dúvida, assim, uma riqueza imensa que foi um período curto, mas foi muito importante para a psicóloga que a gente fez, a Grace Kelly. E a Renata também é uma maravilhosa também, que tem vários cursos, várias certificações. Então muitos profissionais vão além, né, dessa habilidade comum. Psicólogo, fono, fisioterapeuta, pedagoga. Não. Elas têm muita busca, é muito estudo, é muito curso, é muito corre-corre, né, para estar o mais preparada possível ali, mais atualizada possível para acompanhar uma criança que é uma joia, né? Acho que uma criança na mão da gente tem que ser encarado como uma joia linda para lapidar. Não é assim, dizendo que não vem com nada, mas tendo as oportunidades, tendo os acessos, né? Comparando com crianças que não têm, aquela criança pode ter um diferencial, um desenvolvimento incrível ao longo da vida, né? E como tem como a gente falou lá atrás, né? Que o desespero dos pais é um campo fértil para muitas coisas aparecerem. O que esses profissionais que a gente está falando, que a gente até citou, Renata, Gleice e outros que a gente já teve contato, eles estão sempre atualizados, porque eles têm que estar... Primeiro que a ciência ela está sempre evoluindo, né? A ciência ela não para, a ciência ela continua. Por isso que ela está em... Né? Um assunto sobre a ciência está muito alto desde março de 2020, mas ela está aí, enfim, ela muda. Meu campo de educação física, ela mudou muitos paradigmas e muda até hoje. Mas esses profissionais que a gente tem falado, eles estão também sempre atualizados para que possam defender os pais de pessoas que entrem aí com algumas terapias, alguns processos terapêuticos milagrosos. Então, eles têm que estar aptos e atualizados para que possam atender bem e também proteger os pais de coisas milagrosas, porque a gente sabe que no desespero a água vira refrigerante. Então a gente pode ficar achando que eu poderia falar outra coisa, mas está muito cedo ainda para falar. Então a gente os pais têm que estar protegendo muito para que esses profissionais protegem muitos pais desses antiprofissionais que passam por aí e querem prejudicar os filhos atrás de dinheiro, de algum recurso, né? Deixa eu só falar sobre a pergunta da Mirtim Júnior, né? Que ele fala sobre aqui a questão do filho dele, tem 4 anos e não põe tudo na boca, e o que pode fazer para evitar, e que ele também não gosta de bermuda, chega em casa e tira tudo. O que ele fazer? Sobre a bermuda, a gente tenta falar um pouco mais, Mirtim, sobre a questão da hipersensibilidade. Pode ser uma hipersensibilidade que faz com que ele, na rua, ele até tenha ele mascara essa hipersensibilidade, ele fica suporta, né? Porque sabe que socialmente ali não vai ser legal, mesmo uma criança de 4 anos sabe que socialmente não é inadequado, né? Mas chega em casa e ele quer tirar. Então, aquele tirar pode ser, às vezes, muito mais mostrando o que ele conseguiu se comportar ou suportar na rua, e na hora ele tira para poder fazer com que a gente possa fazer, olha o quanto que eu me comportei na rua, agora eu preciso tirar isso que está me incomodando. E aí um profissional ele já faz algum acompanhamento, não sei. Porque se a gente pensa, porque uma coisa que a gente tentou também um período que a Alice estava se coçando muito, né? Mas na verdade era ansiedade também. Aí a gente conversou com a neuro. Às vezes assim, no nosso desespero a gente vai pensando logo em tecidos, né? Ele precisa usar alguma coisa
mais agodoada, com menos peso, ou mais levinho, né? Mas tem que descobrir nessa região, que às vezes a sensibilidade não tá necessariamente no que ele usa, mas naquela região do corpo pode ter uma sensibilidade maior que fica incomodado com roupa, né? Então, com certeza, uma terapeuta ocupacional, né, pode avaliar muito essa questão sensorial. E a questão de levar na boca. Né? 4 anos, geralmente, a criança também está nessa fase. Um pouquinho a mais, mas... O que a gente sempre fala muito aqui no autismo, a gente está falando muito com os pais do autista e com os terapeutas do autista, mas eu tento sempre falar para as pessoas que não convivem com o autismo, que geralmente é uma potência a mais. Então, a sensibilidade é uma potência a mais para o autista, né? A questão da fase oral, de botar tudo na boca, talvez para o autista é um pouquinho a mais, é um tom a mais, né? Então, às vezes ele está nesse processo e aí pode também estar desenvolvendo alguma questão de ansiedade, algum gatilho. Isso tudo é bom conversar. Para evitar, que você perguntou, para evitar seria bom conversar com um terapeuta ocupacional, com a psicólogo, com o profissional de psicologia que acompanha ele, ou se não acompanha, eu posso acompanhar com o médico que acompanha ele, né? Estou falando isso no masculino, mas é profissional, né? Mas o que a gente vê um pouco em aba, né? Que é a questão de comportamentos, né? Principalmente se fica direto ou levando tudo à boca, né? Ele tem um prazer ali, uma sensação, né? De ter essa sensibilidade. Nunca, não funciona muito, né? Na prática, ficar reprimindo toda hora que ele bota uma coisa à boca. O que eu vejo muito como orientação é chamar a atenção para outra coisa, né? E sutilmente retirando, observar o que ele coloca tudo que vê, né? Precisa tocar em tudo, cheirar tudo, beijar tudo. Nossa filha tem um pouco disso, né? Ainda. Já foram fases, já parou, já teve, agora tá voltando essa fase. Isso também demanda muito tempo do ano, tem 4 anos, talvez está voltando da escola agora. Enfim, isso tudo é muito sazonal às vezes, né? E observar, geralmente assim, antes, né, como é que se ele está ansioso e começa a levar as coisas na boca, se tem a ver com o momento dele, né, anterior, geralmente o que ele prefere para colocar, porque pode pensar em substituir, né, e a questão de reprimir nunca é muito recomendada, ficar mandando tirar toda hora, porque aquilo vai reforçando, e de alguma forma ele tem uma atenção quando faz aquilo. O ideal seria desviar um pouco a atenção para aquilo, mas observar por que faz tanto isso, né? Um profissional também vai ver alguma questão de sensibilidade, ou vai dar mais função, né, para a mão, assim, se é uma coisa que ele podia estar brincando, uma massinha ou a maçã. E é uma hora de... E às vezes ele está nessa questão de experimentar, né? Pode ser um momento também para trabalhar outras questões. Eu não sei se ele tem seletividade ou alguma coisa, mas pode ser um momento de explorar alimentos, né, texturas, e trabalhar a questão do paladar. E ajudando em outras áreas, né? E tirando, assim, colocar coisas na boca que não fariam sentido sem ser alimento. Tem todo um trabalho aí que pode ajudar. A gente tem um exemplo de uma criança próxima nossa que ela é muito agitada e ela brinca muito. E teve um dia que a gente deu uma função para ela de montar um pequeno Lego, ela parou de ser tão agitada e se concentrou. Ela estava explorando a casa toda, mexendo em tudo que é brinquedo, tirando tudo. E aí ela foi. Então, assim, se ela deu uma função, talvez, para a criança, e qualquer criança se identifique, lógico que isso, a gente foi um achado ali, o Lego e tudo, mas, assim, eu estou falando para essa pergunta específica que é um pai perguntando, de repente, já conhecendo mais o filho, o que a gente pode fazer? Vamos tentar dar uma função para alguma coisa, para ele alguma coisa. E ele vai estar concentrado ali e vai esquecer de levar na boca, naqueles 5, 10 minutos. E aí depois a gente vai ter que estar sempre vai dar função, não, vai ter um momento que ele vai levar na boca. Então, e aí sim, conversar com o psicólogo, conversar com o TO, conversar com o médico, para que façam que tenha 24 horas, ele vai, em algum momento vai levar na boca, mas vai diminuindo. E diminuindo, vai perdendo esse hábito e vai mudando o hábito, vai mudar também. Ele vai parar de levar isso na boca e vai botar no ouvido. Isso em criança também é muito comum, né? E principalmente nesse tom a mais que é o nosso, que é o do autismo. Então a gente quis fazer, né, essa voltinha aí, diz aí o que vocês acharam, podem mandar algumas perguntas, né? Porque eu sei que muitas pessoas perguntam isso pra gente, né? O que o meu filho vai fazer, qual o objetivo de cada terapia. O ideal é que não seja assim um trabalho que tradicionalmente o médico
que a gente conhece aí na vida faz, né? Qual o seu problema? Tarará, vou passar esse antibiótico, você vai tomar por 7 dias e vai ficar bom. Não, não é isso. Né? Tem que ser objetivos conversados, avaliados pela família, o que está ali, o que está prejudicando o sono da criança, a alimentação da criança, esse comportamento está sendo muito difícil de lidar. Então, assim, as coisas têm que ser faladas e pontuadas. Uma orientação que a gente dá, quando a gente sabe que não tem profissional toda hora assim, é anotar. Se você tiver um caderninho, se você tiver um lugar para deixar algumas anotações, um bloquinho, para você, quando tiver oportunidade, tanto na consulta médica quanto numa devolutiva com esses profissionais, né? Porque também o filho não tem que ficar indo para terapia a vida toda e não saber o que está rolando, como é que vai ficar. Você anotar o que está acontecendo, mais ou menos, se possível, quantas vezes aquilo acontece ao longo do dia. Antes, como ele estava, se ele estava ansioso, se não estava, o que desencadeou, como você reagiu, né? Se você chamou atenção, não é se julgando, gente. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. A própria terapia ABA, né, que faz um plano de intervenção assim para a criança, ela está aberta para, se não funcionar aquela estratégia, repensar, avaliar esse comportamento de novo e repensar uma nova estratégia para finalmente acertar, até aquele comportamento, vamos dizer, inadequado ser extinto. Né? Ou um comportamento que deveria ter em todos os lugares ser generalizado, que seria, né, a criança conseguir fazer a mesma coisa em ambientes diferentes, né? Por exemplo, chegar no ambiente e responder um bom dia, né? Ou pedir licença, ou pedir água, alguma coisa assim. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades, mas a gente tem que acreditar que ajuda, né? Eu ainda sou do grupo que fala... eu sei que tem muitos problemas com isso, às vezes a criança faz poucas horas, mas uma terapia bem feita, com um profissional bem feito, com familiares que entendem que aquilo ali tem um objetivo. Não é só levar para a terapeuta, tipo, ela vai fazer o trabalho dela e nossa vida vai continuar embolada do jeito que é. Não vai dar muito certo, não. A família tem que ter objetivos também, né? Naquela criação, naquela educação. O profissional é parte disso, né? A equipe toda. E é isso, né? Eu acho que trabalha conjunto e como a gente fala, né, e é a longo prazo, do familiar também participar, não é fazer a terapia, não é o professor, não é o pai ou a mãe também fazer a terapia, fazer, né, fazer as coisas que se fazem na terapia em casa, enfim, a gente reluta muito isso. Lógico que tem muitos pais que fazem isso até porque demanda dos filhos, a nossa talvez não precise disso, ou talvez precise, a gente ainda não percebeu, mas assim, que a gente possa fazer com que os pais entendam, né, que esse processo ele é longo e vai demorar. Para muitos, às vezes, consegue rápido. Outros não conseguem. Mas uma determinada habilidade. A outra sim. Sim, e às vezes, talvez, o que está querendo agora não vai conseguir, mas daqui a alguns meses consegue até além. Isso a gente fala muito da Alice, e eu como professor de educação física, eu uso muito a referência quando a gente está correndo com o cinto de tração, a gente não sai do lugar. Mas quando a gente tira o cinto, a pessoa sai correndo, né? Quando a gente está segurando alguém para a pessoa correr, a pessoa não consegue sair correndo. Quando a gente solta, a pessoa corre. É mais ou menos isso. Às vezes fica 2, 3, 4 meses na terapia e você não vê evolução nenhuma. Mas no 4º mês e o próximo dia, você vê que a evolução toda que estava reprimida, ela foi. E ela evoluiu bastante. Você fala, nossa, não foi de uma noite para outra, de um dia para o outro. Na verdade, ela veio evoluindo e aí a gente conseguiu perceber, porque tudo se encaixou na cabecinha da criança, ou tudo se encaixou no momento da maturidade da criança. A gente sempre usa muito exemplo da Alice disso. Dela, às vezes, não está vendo a evolução dela, e quando ela, nossa, encaixou isso, talvez deu um estalo na cabeça dela, tudo que ela aprendeu, tudo que a gente estava, ela conseguiu ir até além. Então, assim, realmente a paciência, e é duro a gente falar que tem paciência, porque a gente está num processo do dia a dia, a gente quer imediatismo, a vida, e não é só nós, né? Os familiares, a sociedade, às vezes está na escola e se compara com outra criança, os pais sofrem muito de comparação, ou eles mesmos comparam seus filhos com os outros comparam os filhos deles com o dele, os pais se comparam, enfim, a gente vive numa sociedade também que, por natureza, ela é competitiva, então a gente pode que tenha mais paciência, e realmente isso aí vai lá atrás de novo, porque os pais também precisam de um pouquinho de tempo para poder se cuidar.
E assimilar muita coisa, né? A Carles falou isso, né? Todo mundo precisa fazer terapia. Eu, por exemplo, faço desde os meus 30 anos. Eu não faço, assim, sequencialmente, mas desde, eu acho que me entendo como adulta, 20 e poucos anos, já fiz um período, aí parei um pouco, aí depois, tem que fazer de novo. E aí tô fazendo já desde, talvez, desde que a Alice nasceu, ou um pouco depois a gente já tem nossos acompanhamentos. Aí eu tive uma piora, precisei de psiquiatra, e faço medicação, sou avaliada, né? Porque a ansiedade aumentou demais, fiquei num período muito depressivo. Não foi só da questão do autismo, essa conta não é dela, né? Mas foi muitos acontecimentos e realmente a cabeça ficou difícil. Mas a gente vai se recuperando, a vida é isso, né? Rapidinho, antes da pergunta da Dona Léia, a gente já vai encerrando. Aí, é isso aí, se precisar de medicação também tem que fazer e ser reavaliada, né? Porque nada é para sempre, né? Mas a gente tem que se cuidar. A Luciana falou, né? Existe um problema com atendimento de plano de saúde. Muitas vezes não conseguimos atendimento de toda a equipe na mesma clínica. Sim, e isso é um transtorno, né? Isso é mais deslocamento, mais tempo. E aí, às vezes, a metodologia, o jeito de lidar de uma clínica a outra, e esse é o problema quando a gente fala muito da questão do plano de saúde, né? Porque a gente, para pagar, eles são muito... Quando a gente paga, eles cobram, mas quando a gente cobra eles, né? A questão deles fazendo o que são pagos, que a gente paga, eles não fazem. Então, e aí entra muito estresse. Então, isso tudo é um processo tudo piora a saúde mental da família, né? O ambiente familiar. Porque é uma coisa que... Porque é desgastante, porque né? Só um exemplo, a Alice começar a fazer a TO, a primeira TO, a gente demorou uns 2 ou 3 meses para saber se o plano pagava ou não. Então a gente entrou, falou... Fez um caminho longo. E na segunda TO também a gente fez, mas assim, na primeira... E isso a gente está falando, na segunda a gente já estava mais calma, ele já tinha evoluído, mas na primeira a gente não tinha começado essa evolução toda que vocês até veem nas redes sociais. Então, e a gente nem conseguiu reembolso naquela ocasião, porque eles inventam que tem profissional que não tem, né, gente? Então, a gente vai procurar, não acha. Na segunda a gente já foi bem mais orientado e conseguiu o reembolso da integração sensorial. É muito complicado, isso tudo é um estresse. Vai aprendendo, mas leva assim muita porrada, e isso tudo o dia tá rolando. Então não é só... E as outras questões da vida, né? Exatamente. Mercado, conta para pagar, seus estudos, seu trabalho, seu corpo e etc. A Dona Léia falou um pouquinho da musicalização, né? Que foi uma das primeiras atividades de estimulação para ela. E a natação. Na própria musicalização, ali a profissional era psicóloga e ela deu, assim, não falou, foi muito sutil, mas ela deu sinais que a Alice poderia estar dentro do espectro. Ela não falou todas as letras, mas observava ali que a Alice não tinha contato visual, ela às vezes se isolava com o instrumento, né? Por mais que a intenção ali era socializar, nesse grupo de crianças a gente já pôde perceber um pouquinho mais, né? Que ali ela não ficava tão entrosada. E, em consequência, na escola a gente já estava em investigação. E a questão da natação, porque ela é apaixonada por água, né? O professor mesmo até... O professor excelente, né? Ele relatou que ela tinha uma força, que ela tinha uma coisa... E isso também foi chamando a atenção. Cada profissional acabava dando um palpitezinho, né? Geralmente, quando o profissional... Às vezes, sabe falar, sabe falar. E a gente também, como pai, a gente também tem que estar assim, muito aberto. Uma coisa que a gente também fala isso muito com os profissionais que lidam com a gente, que possam falar abertamente com a gente, né? Lógico, não precisa ser grosso, não precisa ser um ogro, mas que possa falar sem meias verdades, ou sem cheio de dedo. Porque, lógico, a gente também está num momento sensível, a gente entende também os pais que não gostam de escutar muito, porque também está num momento sensível. E já não está aguentando, né? Mas, assim, se cobrando, mas assim, é importante que os profissionais também tenham, dê essa liberdade para o profissional falar. Porque quando o profissional fala, tem esse fator, ou o profissional fala, ela tem essa força, isso tudo vai levando para algum lugar que a gente possa vamos então dar atenção para essa força, para dar uma função para essa força. Essa questão talvez o comportamento no Lembra a primeira foto também que no relatório colocou, no relatório escolar. A gente vai juntando as peças, né, e vai entendendo. Não é imediato, não é rápido. A Alice não toma medicação, nunca precisou tomar, ela consegue dormir, né? Atividade física, a gente acaba achando que ajuda a direcionar, ela é muito enérgica, o estímulo dela hoje é andar para um lado e para o outro, né? E uma ecolalia, que às vezes a gente percebe aí em algumas fases mais ansiosas. Esse retorno escolar deixou ela mais ansiosa.
em relação ao tempo que volta para casa, né? Já vai ser 8 e pouca, não vai dar para fazer isso, aquilo outro, já vou dormir. Enfim, é uma readaptação mesmo, né? E é isso com certeza. A capoeira ajuda muito, né? O balé ajuda muito, teatro, ela faz 2 vezes na semana. O teatro, que tem essa expressão corporal, então assim, elas são as atividades físicas e terapêuticas que ela faz fora da escola e fora da terapia. Que a gente não citou aqui, que até dentro dessas sub-áreas, né? A psicomotricidade. A gente fez uma live maravilhosa com a Maria Cláudia, ela teve por aqui, não sei se ela tá aqui. Ela tá para ganhar bebê, muita saúde. Qual o nome? É Nicolas. Parabéns, Maria Cláudia, não sei se ela está por aqui, uma excelente psicomotricista, né, que trabalha com natação, né, que trabalha aquático. A Renata Batista também é psicomotricista. Então vocês veem assim que um profissional, esses aí que a gente se destaca, eles estão correndo atrás mesmo, né, para oferecer o melhor, né, o melhor que tem, merecem ser bem remunerados. Eu nem entro nessa questão, mas a gente vê um pouco a realidade e faz o que é possível fazer, né? Aliás, assim, afinal a vida tem muitas outras questões. Mas é aí, a gente tá... pediatra que perguntando qual é o pediatra. É Natasha Geis, a gente já fez foi a primeira live, a segunda live. Uma das primeiras lives. Lá tudo ela é uma querida, né? Acho que é IGTV que fala agora, não sei qual é, IGVídeo. Instagram, vídeos. Alguma coisa assim, tá lá no nosso perfil, tem todas as lives que a gente fez. Tem com a psicomotricista a Maria Cláudia, tem com a Natasha Geis, que é a neuropediatra da Alice. E enfim, até com a própria nutricionista Liz para falar sobre autocuidado. Enfim, isso tudo a gente tem bastante para... Tem bastante material ali para ver. Aí a pergunta, trabalho com música, meus alunos têm autista que só gostam de me ouvir cantar ópera, parte dos agudos. É curioso, né? Porque determinados sons... Até teve um meme, assim, um Rios recente, Carlos, que botou isso, a pessoa não gosta de um determinado som, de um determinado timbre, né? Aquele barulho incomoda, mas tava ouvindo uma música super alta, um rock and roll. Então, assim, qual tipo de som que incomoda? Não quer dizer que são todos, né? E muito legal, deve ser maravilhoso te ouvir também cantar ópera. Quando tiver um vídeo, eu não sei se você publica muito, a gente gosta de ouvir também, tá? A Beth falando que cuida da saúde mental, que teve que cuidar, né? Faz acompanhamento. Exatamente, Beth, é isso que a gente... A questão é não perder a hora de pedir essa ajuda, né? Porque a gente sabe também que não vem nada rápido. Para marcar é difícil, caro, a gente também se vê, né? Se olhar, né? Isso. E eu falo muito como professor de educação física, eu lido muito com mães e pais que, enfim, depois do nascimento, perde um pouco de se ver, né? E enfim, corre, e se cobra muito porque... A rede social que a gente está usando para chegar até vocês é uma rede social também que fala muito só de vitórias, não fala de derrotas. Então as pessoas querem se inspirar muito e acabam se cobrando muito, e a saúde mental vai embora. E a saúde mental talvez seja, talvez é a doença, a pior doença talvez desse século, porque a gente está num mundo de fantasia pelo celular, que é importante, mas vive num mundo de fantasia nas redes sociais, e na realidade é diferente. Então, realmente, esse olhar para si, esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, com o próximo, porque é muito importante, porque a gente precisa estar inteiro, não só com nossos filhos, mas também para a gente, como um casal, como amigos, como familiares, para que a gente possa ter uma vida, né? E não sobrevida, que a gente tem vivido, quer viver, ser feliz, trazer uma vida mais leve. A gente não quer só sobreviver, porque isso é o que a gente tem feito nos últimos 2 anos, né? Então a gente quer esperança que a gente possa se divertir, conseguir rir, conseguir, né? Um pouco de suavidade para um momento tão difícil, né? Que todo mundo está passando. Então, gente, acho que foi um prazer, né? Assim, acho que foi um prazer não, quer dizer que acho que a gente pode terminar por causa do horário. Acho que vocês gostaram. É um prazer imenso estar com vocês, vocês que fazem a gente continuar e falam, não, vai ter... vou falar. A gente vai ter vai continuar os temas que foram pedidos na live, né? E a gente vai na medida do possível, estar aqui ou tentar gravar vídeo, porque é diferente de só fazer um post frio, sem a nossa cara, sem a nossa identidade, né? Mas qualquer dúvida pode mandar no direct, a gente tá, né, disponíveis ali para conversar, sempre dentro do possível. A Cádiz perguntou se Asperger é um tipo de autismo. Sim. Com o CID-11, né, na verdade a Asperger até cai em desuso, porque nem entra mais como uma subclassificação do autismo. Antes se entendia o Asperger como um subtipo, né, autismo
nível 1 de suporte, que é o que a gente chama, autismo leve, né? Mas se atribuía a pessoas altamente inteligentes, né? Com uma comunicação muito rebuscada. Então tinha até uma certa vaidade na pessoa, configurando assim como se fosse mais inteligente que os outros autistas. Mas é autista também, né? E no CID-11, que foi agora aprovado nesse ano, atualização aí de documentação, a questão do Asperger. E vem muito sobre Asperger aí, que Paulo fez um post sobre isso. Que a gente vai postar esses dias, e tem um livro que eu estou lendo, enfim, e tá muito... encaixa muito nesse processo que a gente tem ouvido, esses podcasts que tem falado aí besteira, enfim, ex-BBB que também fala besteira. Nazismo. Porque entra muito nessa questão, assim, o Asperger está totalmente ligado ao nazismo, e está totalmente ligado, não o autista Asperger, né? Quem nomeou, né? Nomeou, então, a síndrome de Asperger, né? Então, a gente tem um post, enfim, o livro é bem denso, e eu acho que quem lê as primeiras 30 páginas vai entender que é uma ideologia nefasta, que não deveria ser comparada com nada e não deveria existir mais. Não deveria, o que a gente escutou na última semana não deveria, na verdade, essas pessoas, enfim, Darwin poderia ter ajudado e ter feito a seleção natural deles, mas o Asperger foi enfim, o livro é muito denso e muito intenso, e eu fico muito impressionado porque a gente até levou esse nome de Asperger até muito longe, que deveria ter sido, porque o que ele fez com os autistas foi muito grave no período nazista e período pré-nazismo também, porque é uma ideologia que já vinha antes do nazismo e ela só foi potencializada com o nazista. Então mas vai vir um post aí, já tem um post pronto, a gente está só vendo que dia que a gente vai postar, mas depois, quando terminar o livro todo, a gente vai falar mais sobre e depois quando fizer o post vai falar sobre o livro, vai indicar o livro, que é bem, talvez a gente possa entender se tem algum pai ou mãe ou quem convive com autistas que ache que o nazismo possa ser uma coisa que a gente possa falar ou deixar que a pessoa fale, talvez lendo as primeiras 30, 40 páginas vai entender que não. Vai entender que não. Tá? É muito triste. Então a gente é uma coisa até que não dá para ler assim como ler um livro mais de autoajuda, que você lê 70 páginas em um dia. Você tem que ler 30 páginas e talvez respirar um pouco, porque fica 2, 3 dias sem ler. O nome do livro é... O nome do livro é Asperger, as crianças de Asperger. As crianças de Asperger. Depois a gente vai botar que as crianças de Asperger, o autismo na era do nazismo, uma coisa assim. Ele é muito... Paulo a gente vai botar, ele já tem o post pronto. Né? A gente vai postar amanhã. Já coloca amanhã, que a gente não programou. Ele vai dar uns spoilers do livro, mas é importante saber, muito importante que... Enquanto alguns não suportam esse termo, né? Tem pessoas que têm uma vaidade por se diferenciar, como se fosse autista de alto funcionamento. E a gente entende que o autismo é um espectro, né? Tem que respeitar sua não vou dizer gravidade, mas seu nível de suporte. Mas para ser diagnosticado tem que ter critérios comuns ali, né? Na comunicação, no comportamento e etc. Olha, eu posso até estar errado, porque eu não vou ler o livro todo, mas só para entender que o Asperger o autista que foi denominado Asperger, ele só foi denominado Asperger porque ele sobreviveu. Ele só sobreviveu a um processo nefasto de matar as pessoas diferentes. Então, a pessoa, o autista, né, que tinha não é movimentos, mas tinha comportamentos autísticos que conseguiram se comunicar, eles foram salvos, e os outros que talvez seja hoje a pessoa que não é verbal, que tem uma dificuldade, eles foram mortos pelo nazista. Então, assim, então é bem forte isso. Então, assim, quem se denomina aí, vai falar, eu sou Asperger, sou superior, mal sabe que carrega nisso uma ideia de eugenia, que ele é melhor que o outro, e não é. Ele só tem uma sorte, um privilégio de ter tido uma função melhor, e talvez que o outro não teve a oportunidade de fazer as terapias que ele teve, que no nazismo eles não deixaram. Se a pessoa era errada no comportamento dele, se a pessoa era diferente, de matá-lo. É isso. Então é mais ou menos isso. Talvez o livro vá mudar um pouco, mas até onde eu li é bem pesado mesmo.
Então, boa noite, um prazer. Estejam sempre juntos com a gente. E a gente vai fazer o possível para ver semana que vem estar junto, tá? Carlos é sempre bem-vindo, todo mundo é sempre bem-vindo, mas não sei que Carlos aparece, né? Ah, boa noite, estou aqui, vim ver vocês. E a gente fica muito feliz. Meu filtro já não tá funcionando mais, ó, já fez um bigode na minha boca. Acho que tá na hora de parar. Brincadeira. Obrigado. Tá, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos disponíveis, né? Dentro da nossa disponibilidade. Mas é sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Boa noite, fique com a nossa página. Se você conhece alguém que esse conteúdo possa ajudar, também ajude compartilhando, comentando os posts, porque o engajamento é importante também para o Instagram, né? Porque um post que fica lá, que dá um trabalho de fazer, se ele fica muito solitário, isso também desanima a gente, e o Instagram acha que é uma página que não está lá colaborando tanto, e a gente quer crescer sim, porque é um investimento, né, de tempo, de conhecimento, de estudo, de doação, e estamos juntos aqui, tá bom? Ó, um beijão. E até a próxima excelente noite. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.